Boa tarde, pessoal. Mais um podcast iniciando hoje, né? Aqui eu Dalila, quem me conhece, oi. Vamos descontrair para que tudo fique tranquilo, fique legal. Com a Edilene, minha parceira aqui de bancada, e hoje com uma convidada muito especial. Especial em vários sentidos. Especial como minha amiga, especial como mulher, especial como representante do mês de outubro rosa, que vai trazer e contar uma história maravilhosa, que é a história dela. É Flávia Janaína, certo? Então, vamos começar a dar início ao nosso bate-papo aqui, bem agradável, bem legal, para trazer informações maravilhosas para vocês. Muito bem-vinda e vamos iniciar. Flávia aqui é paciente oncológica, né, há 5 anos. Também é da área da estética e da saúde e vai trazer a sua vivência, a sua superação, tanto pessoal, principalmente a superação pessoal, vai falar até para incentivar, né, pessoas que estão passando essa fase que não é fácil, sabemos, mas que pode ser sim amenizada através do cuidado, através do afeto familiar, afeto de amigos, da aceitação principalmente. Né? O importante é que cada momento da nossa vida haja sempre uma aceitação pessoal. E daí a gente consegue alinhar tudo, né? Então seja muito bem-vinda mais uma vez e vamos lá com você. Se apresente. E o que dizer, se apresente. De tantos elogios. Eu que agradeço a vocês pelo convite, viu? É muito bom estar aqui. Falar um pouquinho. Ótimo. A gente não faz assim. A história é longa, né? Se fosse para falar toda a história, né? Seriam horas. Então, eu vou contar um pouquinho, né? Um resumo de tudo isso. Para mim, não tenho vergonha. Que sabe? bom de ter passado por isso. E nem também assim não me pergunto o porquê disso, eu me pergunto para quê, né? O porquê o que é que eu posso fazer com esse acontecimento na minha vida. Tanto é que fiz aqui a colinha, que depois dos 40, minha gente, o raciocínio fica um pouquinho lento. Tic-teco da curto-circuito. Mas fique à vontade, comece assim, principalmente como você descobriu, os sintomas. Isso, certo? Diagnóstico, né? E o impacto, como... eu acredito que inicialmente é um impacto, né? É um susto. A gente vê... O som assim foge dos nossos pés. Isso, eu nunca passei por isso na carne, mas eu tenho uma história familiar. Sim. Minha mãe e meu pai passaram por isso, inclusive eu perdi os dois nessa luta, mas isso há muitos anos, onde o diagnóstico era restrito e também existia muito tabu. Assim, bem breve, meu pai eu não cheguei a conhecer porque ele se foi e minha mãe estava comigo no ventre, né, de 7 meses. E minha mãe fez, dia 30 de setembro, 19 anos que ela se foi. Meu pai já tem 33. Então, assim, falta de conhecimento também. Minha mãe, ela se recusou a fazer a químio. Quando ela foi entender a químio, ela se recusou literalmente. Ela fez sessões de rádio e se sentiu... Só que ela não foi câncer de mama, foi câncer de útero. Mas ela disse, eu não quero perder meu cabelo, eu não quero passar por algumas coisas, e se recusou. Tem esse tabu, né? Aqui, tem esse assim, tabu, né? Tem também a falta de conhecimento da época, então, enfim, há um pouco de fé, de religiosidade, enfim, mas ela teve os motivos dela, então eu acredito que todo mundo tem aqui um tempo determinado e vamos aproveitar da melhor maneira, né? Mas é um fato, mas que é tudo muito superado e é muito gratificante ver uma sobrevivente, porque você não é só uma paciente, você é uma sobrevivente, onde você passa energia, onde você passa... Ou seja, como eu falei há pouco, você tem luz. Né? Você mostrou uma foto, carequinha, você passou pelo processo de quimioterapia, mas você não se abateu. Isso é muito bom, seria muito pertinente se todas as pessoas que estão passando tivessem essa esperança, né? Sim. Porque hoje a gente vai falar principalmente sobre esperança. Porque assim, eu tenho certeza
que um dos tratamentos é o mental. Isso. Você tá bem consigo mesmo, o psicológico, né? Porque se você tem esperança, se você tem fé, se você, sabe, acredita que vai ser curado, então é o que acontece, que foi no meu caso. Quando eu tive o diagnóstico, eu tinha apenas 35 anos. 2 filhos, e foi no autoexame. Então, tá aí também a importância, né, do autoexame. Não é só esperar chegar o Outubro Rosa para começar a se tocar. Mas tem que se tocar sempre, né? No banho, com paciência. Não é aquele banho rápido, né? Aquele banho com paciência, se tocando, conhecer o corpo e dar sinais ao corpo, né? Isso aqui não tinha aqui, o que é isso? Então, vamos investigar, né? Porque o câncer de mama, eu falo do câncer de mama porque é o que aconteceu comigo, né? Porque o Outubro Rosa também fala sobre o câncer do útero, né? Como você já falou isso da sua mãe. Mas eu vou falar sobre o que aconteceu comigo, né? Exato. Eu tenho propriedade para falar. Isso. Então, o autoexame salva, sim, vidas. Porque, como que se diz? Vamos supor, você não se toca. Então, quando chegar o período de você mesmo, dos seus 40 anos, para fazer todos os exames, a mamografia, a ultrassom, se você já tiver aquele problema, vai estar bem mais avançado, né? Até porque não sente, não dói. Totalmente não dói. Então, foi no momento do banho, né, que eu fui tocar, fazer o autoexame e senti o nódulo. Foi um susto. Aí, será que é isso? Aí o medo era tocar de novo, né? E ter a certeza, então, né? Aí tive a coragem, que eu sempre tive muita coragem, toquei, senti. Foi uma noite muito longa, né? Que aguardando outro dia para procurar um médico, procurar alguém, né? Para me indicar qual o caminho. Então, como eu tinha 35 anos, ainda não podia fazer a mamografia, que é a partir dos 40. Então, eu fiz a ultrassom. Raio-X. Raio-X, ultrassom, alguma coisa. E realmente foi detectado o nódulo do formato irregular, que tem a chance de ser o maligno. Lembrando que nem todo nódulo é câncer, mas é necessário fazer a investigação. Isso. Até porque depende também do tipo da mama, né? Tem mamas que elas já têm os nódulos, né? Aquelas que a pessoa chama de pedras, né? Que é para leite e tal. Mas assim, você para se tocar realmente você tem, quando você tem aquela dúvida que você tem a certeza. Acho que nós conhecemos o nosso próprio corpo, né? Então, isso. Tudo que está ali. Então, assim, voltando às questões anteriores, tipo anos passados, as pessoas tinham esse tabu de não se tocar, de não querer conhecer o corpo. E quando vinha descobrir, já estava em caso avançado, né? A ciência já era, né? Não era tão avançada quanto hoje, né? Hoje tem mídia, tem tudo, né? Os postos de saúde também. Uma coisa muitos importante, programas, né? O pessoal do interior, principalmente, eu não vou participar de palestra, de posto de saúde. Porque é uma chatice. Eu já escutei isso. Quando tem movimentos, tipo... o movimento do Outubro Rosa. Vou nada, escutar bobagem. É muito importante. Né? De fazer porque assim, isso. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, entendeu? Porque assim, uma das formas, né, de prevenir, né, qualquer tipo de câncer é ter uma vida saudável, alimentação saudável, atividades físicas, e tudo isso era presente na minha vida. Então, para mim, foi realmente um choque. E aconteceu, né? E aconteceu. E assim, entre 8 mulheres no Brasil, uma vai ter o câncer de mama. Então, assim, na minha família, acho que dentro dessas 8 fui eu, né? A premiada. Então, repetindo, não é para que Deus fez isso, é porque Deus fez isso comigo, né? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, né? Então, acho que é para mim estar trazendo aqui essa mensagem hoje. Com certeza. Para quem está passando pela luta, certeza. né? E eu dizer que eu estou aqui, eu venci. Por quê? Porque eu acreditei na ciência, eu acreditei em mim, eu tive fé, tenho fé, né? E sigo direitinho o protocolo do tratamento, porque já fazem 5 anos que eu tive, mas que o tratamento não foi só naquele ano de 2019, ele continua. Todos os dias eu tomo o medicamento, né, via oral, e a cada 30 dias eu tomo o intra, que é na barriga,
também faz parte do protocolo. E a cada 6 meses eu tomo um soro, que também faz parte do protocolo para me proteger mesmo, sabe? Sim. E você fez radioterapia, quimioterapia? Fiz. Como O primeiro foi esse processo? O primeiro passo, quando eu descobri, foi fazer a biópsia. A biópsia, Isso, a biópsia. E foram 13 dias longos. Nossa, Se imagina. faz uma punção, não é isso? Fiz a punção. Depois biópsia. Isso. Tem todo um protocolo que é meio doloroso inicialmente. Isso. Aí foram 13 dias de espera, né? Sem dizer a ninguém. É uma espera árdua, né? Árdua, foi muito difícil. E quando chegou o diagnóstico... A confirmação, né? Eu nunca tive, assim... Foi até meu esposo na época que, assim, nós estávamos ainda namorando, e ele ligou para mim para dizer. E foi tão interessante porque ele mandou para mim a foto. E falava assim, porque na linguagem científica, né? E não deu para me entender direitinho, só que falava assim, não invasivo. Aí eu disse, então não deu foi nada. Tomei um suco de maracujá e fui dormir a tarde toda. Oh, maravilha! Foi, mas era Deus me preparando. Com certeza. Sim. Né? Aí quando foi à tarde que ele ligou, disse, você já estava sabendo do resultado, né? Eu disse, sim, tá tudo ok comigo. Ele disse, não, Flávia, deu maligno. Aí eu disse, não tem problema não, vamos pra luta. Desde aquele momento, eu nunca tive a dúvida que eu ia ficar boa. Sabe aquele fiozinho de dúvida? Nunca teve. Assim, vou fazer tratamento, vou ficar boa. Aí foi daí por diante, né? Fazer todos os exames. Eu digo que foi me virar pelo avesso, que foram todos os tipos de investigação, né? De ossos, de linfonodos, de tudo, de tudo. E graças a Deus estava bem no início mesmo, que... Graças a Deus, né? Quando você descobre no início, você tem 98%, né, de chance. Então foi esse 98% que me salvou. E primeiro eu fiz, né, a quimioterapia. Foram 13 dias, foi? 12 sessões, sendo que foram 6 meses. São 2 por mês, não é isso? Isso. Aí já no finalzinho é que fica 1 por semana. Assim, o câncer de mama talvez até seja um acalanto, mas ele é um dos cânceres, né, principalmente em mulheres. Ele é o câncer mais rotineiro, mais que acomete mulheres, perde somente para o câncer de pele, que não é o melanoma, né? Mas mulher, principalmente, é muito acometida tanto pelo câncer de mama como câncer de pele. Câncer de pele que não seja melanoma ou que não seja o Merkel é muito fácil de tratar. Então, assim, a questão emocional também conta muito. Se você alinha todos os chakras, a nossa mente é muito poderosa. E a nossa mente tem poder de cura também, né? Porque se você fazer uma coisa e não acreditar... é 99% de chance de não acontecer mesmo. Tanto a nossa mente cura, como também deixa a gente doente, né? Sim, sim. Eu digo assim, gente, qualquer diagnóstico desse que venha a surgir, por mais que a ciência, entendeu, vá descobrindo passo a passo, tem uma coisa que é muito forte e que eu acho que todo mundo deveria se pegar muito a isso, que é a fé em Deus. Acreditar, gente, Ele é o Pai, Ele foi quem criou cada um de nós, é o grande arquiteto, né, do universo. Entendeu? Ele sabe cada partícula sua, né? Então, assim, eu acho que todos deveriam se apegar mais a Deus. Independente da não religião, só né? nesse momento, entendeu? Todos. Mas antes, né? Porque não é porque eu acho que ele não escolhe assim, você vai ter isso. Não, tem o porquê, sabe? Existem as lições de vida que tem que passar, que a gente passa, né? Verdade. De cada coisa que a gente faz, né? De cada baseado situação. nisso que você está falando, como você descobriu aos 35 anos. A ciência, né? A medicina, ela enfatiza que o câncer de mama, ele é suscetível a partir ou acima dos 40, onde já tenha um histórico familiar, onde haja um sedentarismo, onde haja uma obesidade, tabagismo, etilismo. Enfim, você não tinha isso. Por exemplo, você falou agora há pouco, entre 8 mulheres da minha família, eu fui a primeira.
né? Eu tinha 35 anos. Então, assim, nós devemos sempre estarmos preparadas, Com né? certeza. Em Preparados. muitos dos casos, pra como no qualquer caso dela, coisa. não foi DNA. Não, Né? é porque... E ela já nem esperava, né, Flavinha? Isso. Porque você praticava esporte, tinha uma alimentação saudável, né? E que Uma vida continua, né? tranquila. Ou seja, a sua vida não parou. Tanto é que durante mesmo o tratamento, eu não fiquei lá sedentária esperando lá o remédio agir, não. Eu todos os dias eu ia, não consegui fazer academia, conta que eu sentia muitas dores, E né? cansaço assim, também, né? articulares, o cansaço. Mas eu colocava a minha legzinha maravilhosa e ia pra praça. Pois é. Caminhava. passear. É assim, Porque procurar esse mesmo movimento do braço, você passa um determinado tempo, né? Sem poder fazer muito movimento Até com que não, ele. Dalila, até que não. Não. Porque assim, a minha cirurgia foi após a químio e a... esqueci o nome. E a rádio? E a rádio. Aí, depois que foi que eu fiz a esvaziamento, né? Ah, E sim. você não fez a cirurgia de reestruturação, né? Não, tirei só o Então, quadrante, graças a isso, Deus. Não precisou tirar minha mama, não. Que bom. Que ótimo. Foi. É uma superação. Ah, É uma história assim, é um testemunho, né? Que tem Então, que ter gravado. Todos os dias é É, uma superação. Todos os isso. dias, principalmente de madrugada. Eu sempre acordo de madrugada e meus pensamentos é só de gratidão mesmo. É. Porque quando assim eu falando parece ser tão fácil, tão bonito, né? Não, Mas não, é difícil. aquele É um momento da processo. químio, tinha momentos que eu estava muito sozinha, que eu fiz no meu tratamento em Recife, eu sou pernambucana, e a maioria dos dias eu fui sozinha. Então, era um momento assim de conexão mesmo com Deus. Isso é verdade. E vinha todo... Porque assim, o remédio cura, mas ele também te destrói, né? Sim. E eu fiquei muito você fraca. você acaba recebendo, né, um combozinho, uma bombazinha É verdade. que vai explodir ali no seu organismo para matar algumas coisinhas que são as células. Que não me É. pertencia. É. Isso não me pertence. E isso para não me pertence. estimular outras, mas também que dá uma Verdade. caída no organismo. Então, é uma frase que eu sempre eu levei comigo, e eu agradeço muito a essa pessoa que, né, que falou essa frase pra mim, uma prima minha falou assim, um dia eu tava bem destruída mesmo, e ela falou assim, Flávia, o câncer é forte. O remédio tem que ser mais forte do que a doença pra matar ele. E você tem que ser mais forte do que eles dois pra superar. Então, toda vez que vinha, né, a vontade de chorar, que vinha mesmo o mal-estar, que era muito enjoo, a autoestima lá embaixo, mas que eu nunca deixei ninguém perceber, mesmo carequinha, sem cílio, sem sobrancelha. Eu acordava e tomava logo meu banhozinho, botava meu lenço, comecei a usar lenço. No início era peruca, mas a peruca esquentava tanto, pinicava minha cabeça, que eu disse, isso não é pra mim, não. Aí tinha vários lenços, combinando com a roupa, sempre vaidosa. Sempre, né? Sempre Sempre bonequinha. maravilhosa. Aí fazia, né, o contornozinho do minha sobrancelha fake, né? Pra não ficar com uma carinha de ovo, né? Que sem pelo nenhum. E ficava linda. Levava os filhos na escola. Minha vida normal. E era assim, como meu foi dia a dia. assim? Como foi assim essa notícia para a família? Como a família reagiu? Então, como eu falei pra vocês, fiquei esperando o diagnóstico por 13 dias, né? Sem falar pra ninguém. E quando chegou, só quem sabia era meu esposo, que na época éramos namorados, Ele deve ter sido seu porto seguro, né? abaixo de Deus foi ele. Eu imagino, porque vocês são de Pernambuco, não é isso? Somos. Você tem família aqui em Aracaju? Não. Então, é um suporte, eu imagino, é muito bonito isso. Então, aí quando chegou, né, a notícia que a gente não esperava, eu falei logo para o meu filho mais velho. Ele na época tinha acho que uns 13 anos. Eu falei, Juan, mamãe tá um pouquinho doente. Aí ele, sabe o que ele falou para mim? Mãe, não se preocupe não, que a senhora vai ficar boa. Porque a mãe do meu amigo teve e ela tá boa hoje. Aquilo foi uma graça, né? Com sim. certeza. Aí já meu pequeno, novinho ainda, 5 anos, ficava... que ele gostava muito de dormir puxando meu cabelo. E quando meu cabelo começou a cair, ele... Poxa, mãe, e agora? E agora? Oh, meu Deus. Eu tenho todos esses vídeos, né? Um dia eu mostro pra ele. E a minha família me apoiou.
minha avó muito religiosa, aí fez promessas, né? Até hoje eu tenho ainda que pagar essa promessa que ela fez. Esse negócio de prometer. Faz as promessas e a gente é que tem que pagar. Esse negócio de prometer pros outros. Mas funcionou. E eu me senti abraçada. Ah, sim. Me senti abraçada. É importante mas isso. também teve a parte, né? Que a gente descobre quem está do nosso lado, quem é nossos amigos. Aí ali é a hora da peneira. E isso também serviu para peneirar e ficar perto de mim só os meus de verdade. Com certeza. O câncer, na linguagem espiritual, ele é uma renovação de vida. Não é você renascer novamente. Porque literalmente você faz isso. Você começa a dar valor a coisas que você não dava, você começa... Eu acho que não contar, né? Não contar as horas do dia, mas valorizar cada hora, cada minuto, né, que passa. A valorizar quem tá ali, a cada gesto. É você olhar e dizer assim, isso é tão insignificante. Tudo é tão fácil de resolver quando a gente tem ali o controle da situação. Mas em um caso de doença, tem que estar com um psicológico muito equilibrado. E o apoio é fundamental. Demais. Então, assim, por mais que nós tenhamos os nossos familiares, mas quando se fala em questão de companhia... Eu conheço pessoas solitárias enfrentando um CA. No momento que eu estava no hospital, eu conheci uma mulher que o marido abandonou ela naquele momento. Nossa. Isso. Veja aí, ela lidando com um problema desse... E ainda lidar com a decepção, né? Isso. Então é assim, você vê que fica mais difícil ainda para ela superar. É aquele momento que você olha e diz assim, poxa, eu sou um pedaço de carne e eu não tenho, eu passei da validade, eu não tenho mais serventia. Então, assim, eu acho muito cruel. E assim, eu tenho uma irmã que ela também perdeu uma filha com leucemia. Minha irmã praticamente morou 2 anos e meio dentro de um hospital. Então, ela lutou muito. E ela sofria, a gente sofria. Sim. Porque, assim, até a filha tinha momentos que só queria ficar com ela. E o que eu achei interessante quando ela estava vivenciando essa parte era que os médicos conversavam com ela. Ela, com 8 anos de idade, ela sabia tudo. A menina? A menina. Então, ela sabia explicar tudo, porque eles são bem didáticos, né? Com os pacientes. Você tem que entender, né? Tem que entender o que está acontecendo com você. Mas também não ficar tão neurótica, né? Porque se você começar a pensar demais, eu acho que começa a desandar. Então, tem até uma frase aqui que eu, como sempre, minha colinha, depois eu vou contar para vocês. Adoro. Que fala assim, que isso não é uma sentença. Não. E não é a sentença. Oculte o diagnóstico. Não, aceite o diagnóstico e rejeite o prognóstico. Né? Sim. Então a gente... O que é esse prognóstico? É você se sentir inferior, você se sentir menos capaz, é você ver ali, talvez, alguém que está do seu lado com um certo preconceito, eu conheço pessoas, eu convivo com pessoas que têm outros tipos de CA, e é muito perceptível o abandono em que vive. Uma coisa legal que ultimamente está fazendo parte da minha rotina é frequentar a parte oncológica de um hospital. Eu acompanho uma pessoa no tratamento e eu nunca acompanhei minha mãe, porque eu era muito criança na época. Quando ela começou, eu tinha em torno de 12 anos, ela se foi, eu tinha 14. Então, ela nunca me permitiu, também não tinha idade para esse baque, né? Mas vendo hoje, então assim, eu imaginava, eu nunca tive coragem de frequentar uma ala de oncologia. Nunca. Eu ficava pensando assim, eu acho que é um local deprimente, é um local sem esperança. Mas não. Eu vou a cada 15 dias, quando eu posso, eu vou. E é muito gratificante isso, porque eu esperava, assim, pessoas tristes, mas... Eles passam vida para você. Não o contrário. É o contrário. E tem CAs lá, casos de CA, assim, que até, tipo, eu que não estou fazendo parte ali daquele processo com aquela pessoa, mas eu sinto quando... onde é localizado? Tem pessoas com CA de pâncreas,
né, que é um câncer muito invasivo, que foi o que levou meu pai, mas é o sorriso, é a alegria, é dizendo assim, só tem tantas químio para que finalize. Isso é uma contagem, é uma contagem. Eu acompanhei a sogra a mãe da minha nora. Eu acompanhava ela para as radioterapias e para as químio. Ela fazia as rádios lá no Hospital Cirurgia e as químio também. Então, quando era para ela ir fazer, ela fazia à noite as rádios. E quando ela fazia as químio, aí eu ia com ela e lá o pessoal da AMO servia lanche, servia tudo. Aí eu dizia assim, eu só vou para comer seu lanche. Aí ela se acabava de rir. Então, é um local eu com minhas brincadeiras que eu adoro, sabe? É totalmente diferente do que eu pensava. Eu imaginava assim, eu vou encontrar um monte de gente deprimida. E não. Aí você eu começo a pensar em mim, eu falo que eu tenho um monte de problema. Mas o que é um problema diante de uma pessoa que acha que está sentenciado, né? É como se você você se sentir ir para um presídio e ter prisão perpétua. É como se não tivesse esperança. Eu imaginava isso. Sim. Mas não, é um local assim, com astral, você sente a alegria das pessoas. No dia da minha primeira químio, tinha uma bandinha lá cantando foi do Outubro Rosa. É em Pernambuco, né? Pernambuco. Aí tem mas pensa numa alegria, todo mundo cantando. Também, pessoal, vai ser assim todo dia, vai ser bom. Não, é um local que tem astral e eu imaginava que era totalmente um local deprimente, onde as pessoas estavam lá. Quando elas chegam assim, sabe? Meio tristinha, mas tem todo aquele aparato lá do pessoal da psicologia, né? Que faz todo esse tratamento. Você começa a ver um mundo diferente e diz assim, eu não sou um alecrim dourado. Né? Eu não nasci do nada. Tem um porquê. Por que eu tô aqui? E aí você começa a buscar na espiritualidade. Não é no mundo, por que isso aconteceu comigo? Né? Por que porque eu sou coitadinha. Ou seja, o vitimismo, né? Não, de jeito nenhum. Não. Porque assim... Nenhum momento da vida. Não aceito ninguém ter dó, peninha de mim, né? Pois não. Eu sou tão guerreira, não preciso de... né? Com certeza. Então, quando eu tive o diagnóstico foi mesmo no mês de outubro de 2019. Então, assim, como estava bem na campanha, facilitou muito para que o meu tratamento começou em 30 dias. Foi bem rápido, porque tem todo esse processo pelo SUS de exames ficarem prontos, né? Uma demanda grande e tal. Mas que no meu caso, como estava na campanha do Outubro Rosa, aí facilitou muito para mim. Né? Com 30 dias depois do diagnóstico, eu comecei o tratamento. E foram 6 meses de químio, foram 15 dias de rádio, porque a rádio era diariamente, todos os dias. Porque assim, eu sou pernambucana, mas eu sou do interior de Recife. Então, da minha cidade para Recife, são 100 quilômetros. E era esses 100 quilômetros todos os dias, saindo de 4 horas da manhã, sendo que você sai de 4 horas, você acorda de 2, 3 horas, né? Então, assim, eu chegava do hospital, só fazia dormir para no outro dia estar em Recife de novo. Era diário? Diário, foram 15 dias. Bem cansativo, mas que ali meu cabelo estava começando a nascer, minha autoestima já estava voltando. Não que assim, caiu total minha autoestima, né? Mas quando eu comecei a ver os cílios, né, voltando, o cabelo voltando. Eu penteava com aquela escovinha de cílio, dividia assim, botava um brinquinho bonitinho. E já começava a me sentir a Flávia novamente. Essa cabecinha de ovo, linda. Minha cabecinha de ovo já ficando coberta de novo. E daí eu fui só aproveitando, né? Cada corte de cabelo, né? Porque antes eu tinha o cabelo grande, assim, nunca que eu tinha coragem de cortar meu cabelo bem curtinho. Sim. Mas depois que eu perdi todo o meu cabelo, eu vou contar para vocês o processo da perda também. E aí eu fui me acostumando com o corte de cabelo curtinho e me achava maravilhosa. Todo mundo gostava. Tanto é que eu já me falava, Flávia, corta teu cabelo curtinho de novo, porque é tão bem, né? E desde então nunca deixei meu cabelo mais crescer. Mas assim, quando eu fui para a primeira consulta com a mastologista, já com o diagnóstico, né? Sim. Eu perguntei, doutora, meu cabelo vai cair? E ela, vai.
Aí ali eu chorei. Aí eu chorei, ela assim, Flávia, chore, porque vai ser a primeira vez e a única que você vai chorar. Aí, né? Mas depois eu saí dali pensando, o que é meu cabelo Diante da vida. comparado à minha vida, aos meus 2 filhos que eu tenho para terminar de criar, Sim. a um amor que eu tenho para viver, né? Que eu estava ali iniciando, né? Meu relacionamento com meu atual esposo. E foi essas 3, sabe? Essas 3 pessoas que eu pensava nelas 3 e que me deram força para estar aqui hoje. Então, assim, no dia... Aí meu cabelo começou a cair 12 dias após a primeira químio. Passava a mão, o cabelo vinha. Qual era a sensação? Eu nem sei naquele momento, sabe? Eu imagino que seja Não era nem assim. de tristeza, porque eu já estava preparada, Sim. sabe? Mas tem um apegozinho ainda. Tinha. Né? Porém, assim, antes de começar a químio, eu já tinha comprado uma peruca. Eu disse, feia, eu não vou aparecer. O processo de aceitação foi bem antes, né? Foi. O importante é isso. Quando eu falo assim, tinha um apegozinho, mas você trabalhou isso bem. Eu trabalhei isso bem, na minha mente. Você tinha acompanhamento psicológico também? Não. Não, era tudo... Nem livros eu lia, não procurava saber nada sobre a doença. Porque Seguia só as orientações, casos é casos, né? Isso. verdade. Eu porque procurei- a gente começa a ler. Eu conheço uma pessoa também que está passando o processo Não e ele fala procuro. assim, eu não quero saber. É como bula de remédio. Eu entendo o Né? processo. Então eu não vou ficar lá perguntando ao médico, porque pode acontecer isso. Eu sei que pode, é pra eu me frustrar, pra eu ficar preocupado, agoniado. Então eu sei que Muda, tudo né? bem, que vai passar. Aí o que eu Tá fiz? lá. Na época eu era cabeleireira. Depois a gente vai entrar na estética, como... Tá certo. Né? Então, aí eu comprei essa peruca, era cabelão, né? Aí na época eu era cabeleireira, eu disse, não, meu cabelo tá assim, né? Aí eu cortei pra ficar igualzinho o meu. Tanto é que eu usava, ninguém nem percebia que era minha peruquinha. Fiz a franjinha e na segunda químio, quando eu fui para o hospital, lá dentro do IMIP tem um ambiente, um espaço que é dedicado para as mulheres que estão passando por isso, né? Lá tem os lencinhos, lá tem o salão né? Para raspar mesmo a cabeça e tal. E eu botei minha peruca na bolsa e disse, hoje eu vou lá. Não vou deixar meu cabelo cair, senão tá caindo na comida. E meu filho já tava reclamando. Ô, mãe, dê um jeito aí, mãe, já tá caindo na comida. Aí, cheguei lá, as meninas, como assim, elas cuidam muito bem da gente. É um acolhimento incrível. Bem humanizado, né? Bem humanizado. Aí, o que você veio fazer aqui? Ah, mulher, tá assim. Aí, vamos lá. Aí, tirou o cabelo e tal. Aí, me elogiaram, como tu é linda, essa cabeça tão perfeitinha. Não levou uma pedrada. Não levou nenhuma pedrada, não pra ter uma cicatriz. Aí, me ensinaram a colocar uns lencinhos, me doaram lenços, que depois eu doei de volta, né? Pra quem tava precisando. Guardei um de lembrança. E saí com a minha peruca. Botei um lencinho assim na peruca e saí, mas não me adaptei. E ficar a vergonha de mostrar como eu estava, né? Mas depois foi... Relaxou, né? Depois me acostumei. Tanta gente aparecendo já, né? O pessoal perdeu mais essa vergonha. E eu procuro assim... São tabus que tem que ser quebrado. E quando eu procuro assim, quando eu vejo alguém... Eu já fiz muita amizade aqui em Aracaju, por esse lado da oncologia, né? Que é um grupo de mulheres, assim, que a gente se abraça. Você faz parte do Mulheres de Peito? Não. Eu tenho vontade de participar de algum projeto, né? Eu vou te passar o contato de Sheila Galba, que ela é a fundadora desse Mulheres de Peito. Né? E tem muitas atividades, muitas recreações, um processo muito legal que tem. Você se encaixaria perfeitamente, porque você passou pelo processo e você tem a estética com você. Mas aí... Uma curiosidade que eu tenho de saber. Quando o seu cabelo caiu, certo? Quando ele voltou a nascer, ele voltou melhor que antes? Diferente, então, né, o fio? Quando ele começou a nascer todo a parte da estética já todo entrando, platinado. Foi, bem branquinho. Aí depois foi crescendo. Sem a melanina, né? Foi. Aí foi crescendo e sabia cacheou. Cacheou de um jeito, menina, que eu nunca tive cacho daquele jeito. E era liso o seu cabelo? Meu cabelo é onduladozinho, né? Ah, certo. Abafa, mulher, não fala essas coisas pô. não. Aí... Ninguém viu, viu, gente? Passa a régua. Então, aí foi ficando cacheadinho. Aí eu não me adaptei com o cacheado.
Aí fiz uma trela. Não era para fazer, mas eu fiz, não indico. Aí fiz o alinhamento para tirar os cachos. Aí desde então, ele voltou a ser ele novo e começou a ficar escuro novamente. Quando ele estava curtinho e branquinho, aí aqui na frente eu passava, pegava o rímel e dava escurecidinha assim. Eu não ficava de cabelo branco com 36 anos. E daí, depois que ele cresceu, ficou normal. Ele já era assim mesmo, né? A mesma fibra. Sim. Assim. O mesmo alinhamento, né? Do fio. Isso. Interessante. Quando eu tive o primeiro contato com você, foi na faculdade, acho que 2023. Não, antes. 2. Foi antes. Que foi assim pouco, né? Eu acho que eu tava cursando um período que eu tinha perdido. Não, eu troquei. Não foi no período Sim. da pandemia, não. Foi. Acho que tava na pandemia, foi na pandemia. E aí eu lhe olhava assim, eu dizia, como ela tem um astral. Porque você ainda tava no processo, né? Eu lembro de você de cabelo mais curto. E eu acho que eu lhe encontrei no laboratório, onde você tava toda produzida. E eu dizia, como assim? Ela tá passando por um processo de câncer? Não parece. Né? Não parece. Mas ela toda a Porque vida não foi tinha assim. abatimento, não tinha... Eu dizia, puxa, que legal. Então, assim, que bom que todas as pessoas fossem assim. Que tivesse... Não é que fossem iguais, mas que tivesse a capacidade, né, do emocional curado, forte, fortalecido. E só de saber que foi você e seu esposo, com seus filhos, esse suporte é muito bonito. Porque tá tão escasso você ter afeto no outro, como você falou aí, relatou que conheceu pessoas que foram abandonadas. Enfim, as pessoas que estão de fora acham que a pessoa fica incapaz, né? É verdade. Fica incapacitada. E isso em todos os sentidos, seja no sentido profissional, sexual, né? Tá doente. E não é um estado de vida, né? Câncer, você ter câncer também é uma doença, a doença existe, mas também você tem que moldar o seu estado de vida. E é isso que você fez. Então... Eu disse, tinha dois caminhos, né? Ou se entregar ou lutar. Ou lutar. Ou achar que Acho era que uma o lutar foi o doença que ia melhor, lhe né? matar ou uma doença que ia te levantar Fortalecer, mesmo. né? É uma E superação que bom, diária. E assim, eu fico muito feliz que você Então, eu tenho... seguiu por esse lado. Quando eu vejo alguém, quando eu encontro na rua, em qualquer lugar que eu vá assim, uma pessoa que tá passando pelo... Eu não pergunto nem qual o local que está, né? A doença. Mas eu falo pra ela, eu já tive assim, como você está. E olha como eu estou hoje. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por que Ele me refez minha saúde, né? Refez minha vida. E tá assim hoje, porque não é fácil. É uma construção todos os dias, né? Você acha que você mudou mais, assim, como pessoa? Você acha que você melhorou mais, assim, Com como certeza. pessoa? Com certeza. Principalmente na minha parte espiritual. Eu sempre fui assim, uma mulher de muita fé. Mas quando eu senti a bênção, o milagre na minha vida, é só gratidão mesmo. Se sente assim, a escolhida, né? Todos nós somos escolhidos. Independente da religião, somos as preferidas, as prediletas do Pai. Seja homem ou mulher, né? Deus ama nós incondicionalmente, mas eu creio que individualmente, né? Então, porque em você me ver assim, né? Procuro sempre estar bem comigo mesma, mas que o tratamento ele traz, né? Um pouco do mal-estar. E o medo também, né? O medo também, porque queira quer não, isso é uma assombraçãozinha na nossa vida, o medo sabe? existe. O medo, né? Mas quem tem fé não pode ter certeza. Aqui a gente não estamos romantizando. Isso. Mas não. Mostrando que é difícil, mas... A gente está assim, tentando mostrar. Primeiro, incentivar as pessoas a estar se cuidando, a estar fazendo um autoexame, a estar se prevenindo, né? E estar mostrando também para quem está passando por isso que não é o fim, né? Faz 5 anos que eu estou lutando, já ganhei uma batalha, né? Isso. E todos os dias é uma batalha. Não é que terminou o tratamento, você está livre, não. Todo dia é uma batalha. É você não estar se enchendo de comidas processadas, de açúcar, é você não estar
sendo uma pessoa sedentária, Isso. né? É você cuidar da sua saúde mental, é ouvir uma música, é louvar, é fazer uma oração, é fazer amizades, é sair, é não estar assim, só naquele âmbito, porque é maravilhoso estar no nosso lar na casa, mas você precisa também sair, né? procurar conviver assim, mais com a Sair natureza, da zona de conforto. E... fazer o que você gosta. Isso. É o que, assim, acho que é o segredo, fazer o que você gosta. É verdade. Então, eu procuro manter esse meu bem-estar. E quando você fala assim, eu passei, eu venci, quem não teve um CA ativo é o mesmo, digamos que é o mesmo risco, né? A prevenção é diário, o cuidado é diário, e a qualquer momento, eu nunca fui diagnosticada, mas eu posso ser diagnosticada, você pode ser diagnosticado. Então, assim, não é o fim, como você fala. Sim. Realmente não é o fim, também não é o começo de um sofrimento, mas é o começo de uma vida nova. Em todos os sentidos, principalmente espiritual e emocional. Eu não me imagino, até porque a gente só consegue imaginar uma coisa quando sente na pele. Temos sim a empatia, temos sim o modo de se colocar no lugar do outro e tentar sentir um pouco ali daquela aflição, mas só sabe quem passa, né? Quem passa na pele, que tem essa propriedade de falar como você tem. Não, eu passei por isso. Não, foi difícil? Foi, mas eu não desisti. Muito Eu difícil. busquei, eu não me abati. Teve momentos em que talvez você se olhasse no espelho e quisesse só... Quando eu tô com um problema, eu quero dormir. Eu só quero dormir porque eu não tô sentindo aquilo. Eu sei que o problema, quando eu acordar... Quando eu tô com problema. Vai estar ali. Mas quando eu tô com problema, eu vou dormir. Gostei da ideia. Eu durmo. Eu não preciso estar com problema, amiga. Eu me permito, até me forço dormir. Mas, enfim, você não dormiu. Você foi à luta, você enfrentou. E enfrenta, né? Ou seja, o processo de aceitação. Tudo começa com aceitação. Seja no começo de um tratamento, seja no fim de um relacionamento, seja em uma perda de um familiar. É aceitar, nós estamos nesse mundo propício. Não devemos agir com o que o mundo, né? Viver com o que o mundo nos oferece, porque tem o bom e tem o ruim. Isso. Mas tô tendo uma vida amarga, um dia amargo. Eu chupei um limão, eu vou pegar outra banda e fazer uma limonada, botar um açúcarzinho, enfim, não é se entregar, tudo passa na vida. Tudo nessa vida passa. Então, falando, né, sobre o Outubro Rosa, que a gente não pode esperar só chegar, eu sempre falo isso, né? Que a gente não tem que dar só importância à nossa saúde acontece. Só no mês de outubro, né? Com certeza. Todo o ano. Então, eu até fiz minha colinha aqui. Adoro. Que a gente fala da prevenção primária. O que é a prevenção primária, né? Pra gente não passar por isso. É ter um estilo de vida, como eu já falei, ter uma boa alimentação, fazer terapias, né? Cuidar da mente, ter sono de qualidade, praticar exercícios físicos, atividades físicas, caminhada, um exercício que você gosta, que te faz bem, né? Então, essa prevenção primária é o que pode evitar o acontecimento, né? O câncer independente de onde for. De qualquer área. E também tem a prevenção secundária, que é depois do diagnóstico, né? Sim. Que é a mamografia. Os exames e o autoexame, né? Também. Esse aqui também é uma prevenção secundária. Então, assim, a partir dos 40 anos que a gente pode fazer a mamografia. Mas mulheres de menos de 40 anos, vai ficar assim, esperando ficar com os 40 anos? Não, né? É uma diretriz que poderia ser mudada na legislação do SUS. Eu vi numa literatura que a partir dos 35 você já pode fazer. Se tiver indicação, históricos, né? Familiar, isso, né? Então, assim, no meu caso foi o autoexame, né? Sim. Porque se eu fosse esperar, né? Meus 40 anos, ainda faltavam 5 anos. E você obteve o resultado logo no primeiro exame? Sim. Já foi confirmado no primeiro exame? Foi.
Da punção. Foi na punção, Na né? punção. Que eu Quando fiz primeiro você- o ultrassom, né? Raio-X, que eu Certo. não lembro. O que foi. É porque para você É que fazer tem a ressonância, um... tem a punção mamária, né? Que você tira o líquido ali do nódulo, Uhum. vai Pra para biópsia, análise né? e depois tem a biópsia, que é semelhante à punção, só que é tirando um pedaço do tecido para que é estudo, chamado né? também a imunohistoquímica. Você deve ter feito, né, esse Tudo. procedimento, ou seja, é um processo assim longo, Fiz árduo. também o estudo do meu histórico, dos antepassados. Sim. Também. E realmente, assim, foi É uma descoberta. Tinha né? alguém dos seus antepassados. É por isso que eu digo, não tem a ver com o DNA, né? Isso, é como eu falo, nós é o mundo, é a nossa vida, somos humanos, somos frágeis, muito assim, frágeis. vendo assim, por essa parte, né? Eu trabalhava muito com química, que eu era cabeleireira. Trabalhava muito com química de alisamento. É um, né, dos fatores. Também pode ter sido estresse do dia a dia, né? A gente sempre busca um porquê, mas Eu não quero tem que nem saber. acontecer. Aconteceu, cuidei. E passou. Né? E É passou. 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 E aí vamos para o lado estético. Adoro. Adoramos. Lembrando que você, né, nossa colega de profissão, esteticista e cosmetóloga, e todo esse processo não tirou esse cuidado. Porque quando você vai para a área da estética, falando por mim, é um cuidado que você tem por você e que você quer dar extensão a isso, né? O que eu sou, eu posso dar ênfase ao outro também. Então, falando sobre faculdade, sobre procedimentos estéticos, hoje, você que está em remissão, mas que está no processo de finalização. Sim. Até tem pessoas que também estão passando pelo processo e se acha feio, porque não é todo procedimento estético, né? Principalmente, assim, o câncer é o principal objetivo que tem que ser eliminado. Procedimentos estéticos são secundários, né? Mas você como mulher, principalmente, é importante você manter essa vaidade saudável, né? Essa vaidade de cuidado, de tratar a pele, de tratar os fios, mesmo que sejam os fios novos, né? É verdade. Sobre o processo de também, outra coisa que é importante frisar, sobre massagens, né? Tem pessoas que recebem massagens estando em um tratamento, em uma remissão, e não tem. Não pode. A preocupação de saber que isso pode ocasionar uma metástase. Até Isso. profissionais Isso, que realizam, né, exatamente. os procedimentos não têm esse conhecimento de que pode espalhar essas células Principalmente através quem do está sangue. em tratamento, né? Porque E aquela assim, célulazinha pode ir para outro lugar, né? Isso. E assim, o pessoal tem que, da área da estética, eles têm que ter a consciência de que a estética hoje é da área da saúde. Existem os dois tipos de estética, Sim. né? A parte de embelezamento E a parte, e a de parte da cuidado. saúde, né? Então, nessa parte da saúde, hoje a gente não pode, sobre maneira alguma, a esteticista profissional, certo? Não a esteticista injetora, certo? A profissional, ela sabe, porque ela fez, ela cursou e sabe que não pode fazer nenhum procedimento estético numa pessoa que esteja em remissão. Sim. Até porque o que se voltar a doença, entendeu? Ela é quem vai ser responsável, certo? E para isso ela estuda e sabe que para poder ela fazer esse tratamento numa pessoa num paciente dela que tenha o câncer, ela tem que ter um relatório médico. Primeiro, porque não vai prejudicar a paciente dela e nem vai ser prejudicada futuramente, caso venha a ocorrer, né? Eu fiz há uns 3 anos, fiz um tratamento para o melasma e me exigiram o relatório. Aí eu falei com a minha médica, falei do que eu ia usar, né, nesse protocolo para o melasma. E ela me deu o relatório. Aí, tanto foi seguro para mim, como paciente, quanto para profissional que estava fazendo tratamento em mim, né? Exatamente. E assim, frisando que não é porque você está em tratamento que você tem que
Dizia assim, não existe tratamento. Logicamente, o que Dalila ela está falando é isso, que tem que ter a responsabilidade profissional e a profissional quanto paciente, né? Se eu sou paciente, eu sei o que eu vivi, eu tenho que entender que nem tudo me convém, que tem a hora para tudo, que nesse momento eu preciso dar importância ao meu tratamento, porque eu sei que vai passar. E depois, quando você falou assim, quando eu vi o meu cabelo caindo, eu já estava preparada, né? Já tinha ali uma peruca, já tinha ali lencinhos, ou seja, o emocional também já estava equilibrado, fortalecido, mas você não perdeu a sua vaidade. Quando a gente fala em vaidade, não é algo assim, tá sendo superficial, tá sendo assim... vaidade, quem está em um processo de tratamento, doente, vai pensar em vaidade, é importante. É muito você importante. ter. Aí a vaidade é o que lhe faz você levantar, você olhar no espelho, né? E dizer assim, eu sou maravilhosa, eu sou linda. E quando nós falamos que somos lindas, não é de beleza que o outro vai falar que você é linda, não, é você se sentir. É um estado, ser bonito é um estado de espírito. Então tem pessoas aí, né? Isso. Tem pessoas que é lindo, maravilhoso, corpo, ou seja, esteticamente, mas por dentro não demonstra, né? Então, vamos fortalecer o espírito. A estética, ela também é saúde, literalmente é saúde. Como eu gostaria de ter a noção da estética naquela época, como iria me ajudar. Porque foi eu mesmo com um pouco que eu sabia, né? Sobre beleza mesmo, né? Que eu tinha meu salão e assim, não tem muito a ver com a parte da estética, que é mais cuidado com a pele e tal. Eu trabalhava mais com saúde capilar, né? Mas que eu penso, se eu soubesse o tanto que eu sei agora sobre a estética, seria bem mais fácil, porque a pele fica ressecada. Meus lábios ficaram muito ressecados, sabe? E outras coisas, né, que iriam me ajudar. E foi eu mesma. Você já pegou alguma paciente, assim, nesse estado? Quando você estava... Não. Porque você trabalhou uma época, né? Sim. Agora, e assim, né, recente. E o bonito e o importante disso é que mesmo você ter passado por esse processo, o que foi que você quis cursar? Estética. Né? Então, você não perdeu o foco em você. Porque não adianta você cursar estética e não ter entendimento e não querer saber, só pensar em lucratividade. Porque estética hoje está na moda, então eu vou fazer estética porque dá muito dinheiro. Não, é você ter cuidado, é você ter um olhar ali humano pelo outro. Na época que eu era cabeleireira, eu sempre gostei muito assim, eu era muito vaidosa, né? Mas que eu gostava muito do cuidar, embelezar outra mulher. De sentir assim, a pessoa olhar no espelho. Conserva aqueles cabelos, aqueles cabelos maravilhosos, sabe? Eu gostava daquilo, né? De ajudar a autoestima da outra mulher. Então, quando eu tive todo esse diagnóstico, tudinho, e não poderia mais estar em contato com os produtos químicos, né? E eu dei uma pausa mesmo. E até pelo movimento do meu braço, né, que eu fiz o esvaziamento axilar e perdi um pouco, né, do meu movimento do braço e não podia mais estar com secador, escova. Aí eu disse, e agora? Aí foi na época que eu vim morar aqui em Aracaju. E da minha janela eu olhava, via a faculdade. E eu pedi, meu Deus, algum curso para me fazer. Aí foi que, sabe, eu fui estudar sobre estética, essa faculdade e tal, e eu disse, me encontrei nela. Foi daí que eu comecei a fazer as aulas online, foi da pandemia. E depois, quando voltou, todo mundo para a rua, eu terminei a faculdade e comecei a atuar. Né? Sim. Então, é maravilhoso. E me realizei. É tão bom, né? Você ver a mulher olhar no espelho depois de uma limpeza de pele. Aquela pele radiante, né? Você não precisa de muita coisa. Você fez a pessoa, principalmente quando você chega uma paciente que nunca fez uma limpeza de pele. O acolhimento, né? Quando ela se sente tão bem. Ai, minha pele tá ótima. Hoje mesmo atendi. Você está devolvendo a minha autoestima. Você está me ajudando nisso. Pra minha amiga. É lindo, é maravilhoso isso. Muito bom, é muito Então, gratificante. eu sempre falo que a estética, ela é linda. Eu amo a estética, mas você tem que ter um olhar
humano com o outro. Humanizar. Não é só visando o que é que eu vou ganhar com isso. Lógico Sim. que precisamos de uma renda que nos dê qualidade de vida, né? Que a gente consiga nos mantermos, né? Em questão de vida Sim. financeiro. Mas A gente tem que Até trabalhar pra manter, com né? amor e não por Isso. amor, né? Não, mas Pois até para manter, né, o nosso estabelecimento, o nosso trabalho. Sim. Porque a gente não trabalha com produto de supermercado. Tem que juntar o né? útil ao A gente agradável. quer trabalhar, proporcionar verdade. para o nosso paciente o melhor, O melhor. né? E assim a gente faz. Então é muito gratificante. Eu amo trabalhar com estética. Então, Toda a vida eu gostei. Então, quando a gente junta, o útil ao agradável. sim, e assim, o autocuidado, né? Porque se você se ama, você vai se cuidar. Com certeza. Você vai se tocar, você vai fazer seus exames anuais, você vai, né? É verdade. Vai dar importância a você. Então, tudo começa com o nosso amor próprio. Pois é. É isso. Tem o melhor. Como é que fala, Deus? Existe uma frase que fala assim: o melhor tratamento é a prevenção, né? Para tudo. Isso seja em qualquer âmbito aí da saúde. Você prevenir, você ter esse hábito de ter esse cuidado, de parar, né? Porque a gente vive num mundo tão louco que. Tem que desacelerar. Flavinha Tem que hoje desacelerar. Flavinha hoje está curtindo um momento muito especial da sua vida, né, Flavinha? Que ela recebeu o título de vovó. A vovó do ano. Fala aí um pouquinho. Como foi esse momento, depois que você passou por todas essas tribulações, você está vivenciando esse momento agora de ser vovó, com aquela maia, coisa mais gostosa, que dá vontade de apertar as bochechinhas. De agradecimento mesmo a Deus, né? Eu sou uma pessoa muito grata a Deus. Quando a gente é uma pessoa grata, Deus ouve nossas orações. Pois É sim. do que verdade. tá se lamentando, tudo sabe? conspira a favor. Então eu disse, eita, então foi por isso que o Senhor me curou para me conhecer minha neta. Tá vendo? Teve um porquê. Teve o porquê. É aquele amor né? renovado e Um multiplicado. dos, né? Então, Um dos deixa eu contar para porquês. vocês. Conta. Maia nasceu mês passado. E não foi o parto de nascer hoje para casa amanhã. Ele teve outros cuidados, né? E tal. E o normal é a gente ter o bebê e levar para casa no outro dia, né? E Maia precisou ficar alguns dias no hospital. E aquilo mexe muito, né? Com o nosso sossego, que a gente não quer ver nossos filhos, nosso sofrer, né? E ali eu estava naquele momento em atribulação, né? Mas eu disse, se Deus permitiu que eu passei por aquilo tudo, Ele vai me permitir que eu passe de pé, né? Por isso também. Então, a força que eu tive para enfrentar todo a doença processo. foi a mesma força que eu tive para ali no hospital no momento, ali com a minha neta. E para fortalecer os pais, Fortalecer, né? Sim. Passar essa força de falar assim, ele vai porque passar. mesmo dentro de mim, com aquele apertinho, sabe? Isso. Mas com um sorrisão, disse, não, ela vai ficar boa, viu? Deus está cuidando de tudo, sabe? Então tinha que passar força. Passar força. E assim, pode ter certeza que eles olhavam para você e sentiam essa força, entendeu? Porque eles sabiam todo o processo que você tinha passado e que estava ali naquele momento fortalecendo eles. Quem Entendeu? olha sente, né? Quem olha. E assim, Às vezes- muito. Eu passei por isso com o meu filho, o mais novo. Ele nasceu com broncopneumonia, ficou 9 dias internados na UTI. Então, e foi cesariano. Eu tinha que ir todos os dias para tirar o leite para poder amamentá-lo, porque ele não podia pegar. Então ele ficava ali, ó, na frente. Foram 9 dias que eu não dormia. Nesses dias eu não dormia de noite, que eu sou boa de sono, né? Mas nesses dias eu não dormia. Então eu fiquei ainda 3 dias, porque a gente não podia ficar no hospital. Eu vinha para casa, tomava banho, ajeitava o que tinha de ajeitar, voltava para o hospital e ficava lá com o meu filho. Só saía à noite, aí já vinha para amor cá. materno. É algo que é. tem uma força, é mãe, É né? verdade. E mulher? E quando é avó? Imagina aí. Homem. Multiplicado.
Olha, eu tenho um ditadozinho, como lá em casa, a gente no interior tem esse negócio de homem. E o interessante dentro de tudo, né, aí eu e minha nora, e quando eu falava assim, o pessoal, é sua irmã? Aí disse, não, é a avó, é a minha sogra. Aí ninguém acreditava, essa menina já é a avó. Isso é gratificante, né? Tem quem que fala assim, mas você está sendo vaidosa. Sim, eu sou vaidosa, é maravilhoso. Eu assumo. Sim. Então, assim, meninas, frisando, né, que não espere para amanhã, viu? Hoje mesmo, no banho, se tocar, passe aquele óleo, fala aí passe aquele óleo corporal, né, para facilitar os movimentos, né, com a ponta dos dedos. E se toque, dê importância. É bom sempre quando você for fazer esse toque após a menstruação, né? Porque quando tá assim, dias antes da menstruação, nossa mama fica dolorida, fica inchada, né? E pode maquiar, né? Alguma coisa, né? E o que é interessante, nosso corpo é muito estranho, né? Porque um dos fatores também que pode, né, ser conhecedora disso, desencadear também um câncer, principalmente assim, o de mama, que vamos falar do de mama, que você falou assim, olha, eu não tenho um histórico familiar, né? Eu tinha 35 anos, mas tem alguns fatorzinhos. Por exemplo, a menarca muito cedo, meninas, né, que menstruam aos 12, aos 11 anos. Eu fui muito precoce nessa fase. Também aos 18 anos eu já tinha peitinho. Né? Então, assim... Já menstruei o quê? Aos 10 anos. Mulheres... Eu não tive quase infância. Eu ficava morta, né? Então, mulheres... Eu também, foi muito tarde. Eu achava que eu era Maria Homem. Enfim, e também tem outra questão. Veja como o nosso corpo é estranho, né? A menopausa precoce, ela é horrível, né? Por exemplo, aos 35 anos começa ali ai, meu Deus... Me ajudem aí, meninas. O quê? O calor, o fogacho. Isso, mas tem um nomezinho que eu esqueci agora. Mas enfim, existe também a menopausa precoce, ela desenvolve assim uma elevação de hormônio. Mas também a menopausa tardia pode ocasionar um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de útero, principalmente cânceres que sejam em órgãos onde tenha um maior fluxo de hormônio, que é ovário, seio, tireoide. Eu tive que fazer a minha esterectomia, porque senão eu poderia ter. Já que você tocou no assunto, eu fiquei na menopausa aos meus 35 anos. Por conta do processo. Sim, porque... Climatério. Você entrou no climatério. Sim, mulher, não queira não, viu? Aí... Eu tô próxima a isso. Mas enfim... Eu acho que eu passei o meu e nem senti. É um processo que todas estão sujeitas. Então, porque no meu caso foi o bloqueio mesmo dos hormônios, né? Sim. Aí veio a menopausa. E é péssimo. Por isso aí que eu trouxe ele acelera, minha sabe? Porque tem... esquecimento, é muito calor, estresse, é irritação, é alegria ele acelera, demais, né? Ou alegria demais, ou tristeza demais, pode chorar. É crise. Mas enfim, passa e é aceitação. Aceita o momento, ou seja, olhe pela janela e aproveita a viagem, porque é tão breve a nossa viagem verdade, aqui. Ninguém sabe, e quando né? passamos por uma dessa que valorizamos ainda mais esse percurso. A gente vê como a vida é pequena, como a gente é pequena, insignificante. E a gente se desgasta com tanta coisa que só de dormir já passa. Eu tô pensando que por isso que eu adoro, dormir, né? Eu adoro dormir. Eu tô com problema, eu não posso resolver. Mas o nosso emocional, infelizmente, a gente não pode controlar, verdade. pelo menos. Às vezes eu consigo dar uma amenizada, mas tem pensamentos ali que fica, por quê? Mas eu tenho que fazer isso, peraí, deixa eu desligar aqui a máquina, aí eu forço o sono, aí eu vou dormir. Porque quando eu acordo, eu tô com outro pensamento, com outro entendimento de como contornar aquilo. Peraí, eu vou fazer isso. Porque se for na euforia, eu nem durmo, eu não estudo, eu não trabalho, eu enlouqueço e nada muda. Sabe o que eu faço, amiga? Eu ligo a televisão. 10 minutos de televisão ligada. É sonífero. Tá, pra mim é não, assim. Eu tenho
tenho que forçar o sono. rápido, Porque me tira sono, rápido. me tira o foco, na verdade. Quando você fica sem foco, pelo menos eu não como, eu não durmo, eu não relaxo. Eu fico aqui, ó, pensando em mil e uma maneiras. Como é que eu vou fazer isso? Então, assim, eu durmo e acordo renovada. Então, se Boa dica. né? O que não tem remédio, remediado está. Eu durmo, eu digo, Senhor, está em tuas mãos. Eu sei que eu vou Me dá o acordar e o direcionamento problema vai amanhã. estar lá. Sim. Mas Me eu dá a acordo com direção. um foco Outros diferente. pensamentos. Um outro pensamento, né? Então não Com precisa certeza. enlouquecer ninguém cabeça de fósforo. Nós não esquentar podemos a mudar o mundo, cabeça. então é o quê? Sente na janela e curta a viagem. É isso Com aí. certeza. Então é assim, a gente vai. Você tá perto, é? Não? Então é assim, a gente quer agradecer essa sua presença Isso. hoje, que foi assim ótimo. maravilhosa, né, Edilene? Pois é, tirar. Falei um Tira-se o pouquinho. tempinho. Um pouquinho. Porque a história eu sei Mas- que é longa, né? Tem um processo muito longo. Mas assim, a gente tem que agradecer primeiro a Papai do Céu por ter trazido você para nossas vidas. Não foi Sim. um por acaso. Não é por Diretamente acaso. de né? Pernambuco. Diretamente para de Sergipe. Pernambuco, pois, tu viste? Chegasse E assim, aqui chegou- e ficasse. Foi. Disse? Estamos aí curtindo os congressos da vida. Então. Né? é. Vai aqui ver o congresso. Eu pra fui gente- tão abraçada aqui em Sergipe. E se encontrou na Deus. profissão, Sim. né? A profissão que você pode atuar em qualquer área, em qualquer região do Brasil. Mas Sergipe é ótimo. Mas o Pernambuco, ou seja, o Nordeste, eu amo meu Nordeste. Quer viajar para onde? O Nordeste. Mas não tenho vontade de conhecer outro estado. Mas não. Eu tenho vontade de ir para o Nordeste. Vamos para Paraíba, para Pernambuco, para Piauí, seja lá onde for. Pode Eu crer. amo meu Nordeste, Também. essa mistura de Culturas. cultura, né? Nós somos muito culturalizados. Isso. O país o Brasil é um país muito rico. Mistificado. Eu digo que a menina ri comigo que eu digo assim, o Brasil é o jardim do Éden de Deus. Porque a gente vai comparar com outras cidades ou com outros países, esses outros países não têm a grandeza, a riqueza que o nosso país tem. Infelizmente Nós somos ricos, é né? mal administrado pelos gestores, né? Mas Somos o bom ricos do brasileiro é que a gente fala, não perde a graça por nada. Até Minhas na esperanças. desgraça estamos fazendo piada. Eu adoro Não isso. tem a frase que diz, né? Não endoidei ainda porque de tudo eu rio. Como é? Ainda não enlouqueci porque de tudo eu acho graça. Então, você faz o que com seus problemas? É. Piada. E é isso. A gente está chegando ao fim, né, do nosso tempo. Foi maravilhoso. Mil obrigado. Obrigada, né, por ter vindo, porque assim, cada convidado que passa aqui, senta aqui, né, nessa bancada, nós somos muito gratas, né? Porque é uma demonstração assim de empatia e de compromisso com a vida. Porque quando eu tiro um tempinho, né, 1h30, para falar de algo que é pertinente, que vai edificar o outro, que vai ajudar de alguma forma, né? É muito gratificante. Então, quando você para ler a minha mensagem, a mensagem de Dalila, a ligação, de convite, você aceita então, em um mês que você tá até eufórica, né? Por conta do nascimento da sua primeira neta. Quando vocês enviaram o convite para mim, eu estava naquele momento no hospital, né? Lá em Pernambuco. Sim. Aí eu disse, dá para mim ir? Entendeu? Uhum. Então, então, muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho da minha experiência, falando que não foi fácil, mas eu passei, né? Falar para quem está passando. Eu sei que não é fácil, mas você vai superar, né? Então, olhe para ali e deixa uma mensagem de saudando essas pessoas, quem assistir, que se identificar, passando a sua fé, a sua energia. E como eu já falei, né? Primeiramente, a gente tem que ter fé. Fé é o acreditar, né? Então, você tem que acreditar no seu tratamento, acreditar no seu médico, buscar mesmo ter a qualidade de vida. Mesmo se você for uma pessoa sedentária, mas faz uma caminhadinha, ouve uma música, tira um tempo para você, se dedique a você, à sua saúde, entendeu?
quem está no tratamento, né? E para quem, assim, nós, no dia a dia, né? Que possamos nos dedicar mesmo a olhar o nosso ser, entendeu? O seu eu, né? O nosso ser mulher. Que a gente dá conta do mundo, cuida de filhos, de casa, de marido, de trabalho. E muitas vezes a gente esquece da gente. É verdade. É verdade. Tentar se priorizar um pouquinho não é fácil. É muito fácil dizer. Nós temos que É ser muito egoístas. difícil, sabe? Isso. Egoísta, pensar Mas tem que primeiro ser, eu, segundo eu, fazer. terceiro eu, depois, em quarto vem o resto. Porque Eu faço assim. Não penso só primeiro o eu. Vamos Uhum. acordei, coloquei filho para a escola, o marido para academia, eu disse, agora sou eu. é o né? meu momento. Aí Hoje é eu meu tava momento. falando com a cliente. O meu café da manhã. É maravilhoso. Era Hoje minhas eu tava orações. falando com a cliente falando isso, porque eu falando assim, eu acho tão bonitinho quando eu vejo. Eu tava com a filha adolescente, né, realizando tratamento, e com a mãe. E eu falo assim, olha, eu acho muito bonitinho quando eu vejo ela passando com o pai. É muito parecido e tal. Aí ela diz, é o meu momento quando os dois saem de casa. Sim. Aí eu me sinto A livre. casa Aí eu falo, minha, a aí casa eu disse, minha. e por que é que você não vai junto? Ela, não, é o meu momento. Ai, que alívio. Eu adoro quando eles saem, que eu fico sozinha, no meu momento relax. Com a nossa solitude, né? Isso. Com você e você mesma. Então, é isso que eu quero dizer. Tira um momento pra você e você mesma, né? É verdade. Se a casa tá barulhenta, se tranca no quarto. Pois né? é. Se Se tá conecta. bagunçada, deixa pra lá, bagunça. depois Finja de conta faz, que não tá né? vendo. Bota uma música. Mas se que vai priorize, arrumando mas se a priorize, Vamos- priorize sempre. Isso. Então, Bota aí Pink Flavinha, Floyd, relaxante. E foi um prazer estar a aqui conversando com palavra hoje vocês. A né? gratificação é Falando nossa. só um pouquinho, né, da minha experiência. Que tem muito. mas foi muito bom, Muito sabe? gratificante. Muito conhecimento. Se a gente já amava você, agora a gente ama mais. Eu, Mas né? No você meu não caso, sabe. eu vou lhe dar, Eu sempre- vou lhe dar logo um cheiro quando eu sair daqui. Sempre vi luz. Né? E assim, a palavra hoje é gratidão mesmo. Isso. Sabe? Gratidão a você. Primeiramente, gratidão a Deus por Nos ter nos permitir, proporcionado né, esse estar aqui. momento, momento né? rico, né? Rico. Depois Que você a falou um pouco da sua você. experiência também, você também, né? Porque assim, Cada um de nós, complementa, né? Cada um de nós carrega uma história, uma né? bagagem. É, Uma verdade, história que todo não mundo. pode ser enfadonha, pesada, mas que agregue o mundo do outro, né? É. E seja de lição. Eu tenho algumas histórias na minha vida, também de superação, que pra muita gente fala assim, eu tenho alguém da minha família que diz assim, pare de falar o que você viveu em certos momentos. Você não sente vergonha? Não, eu digo de forma nenhuma. Eu sinto que eu tô levantando alguém, Sim. porque eu também passei por algumas fases, não de doença física, mas de outras formas. E é tão Né? bom, né? A gente E se- olhar para isso. trás e Então, não é ter e vergonha da ver nossa que você história. olhar assim e dizer, eu meu passei. Deus, eu superei aqui. Então, eu tenho- Então eu que tenho- vier, que venha, né? Eu tenho uma amiga Bota lá- Deus na lá frente. do meu espera. Pernambuco que está nesse momento em tratamento, né, do câncer de mama. E ela ligou para mim antes de todo o diagnóstico e ela falou assim, Flávia, seja o que for, mas você é minha inspiração. Aquilo para mim foi muito Lindo, né? gratificante. É. Aí ela falou ainda assim, é Sueli o nome dela, segure a minha mão. Então, assim, me dê bom dia todos os dias. Então, a gente tá sempre se falando, sabe? Ela já tá Uhum. fazendo a químio, já tá carequinha, Ó, tá que linda. lindo. E ela fala, Flávia, você é minha inspiração. Aí ela fica vendo, sabe, meus stories antigos e Aham. tal. Que assim, como foi que tu passou por isso tudo com aquele sorrisão? E o mesmo ela tá fazendo. É uma É energia. bom, né? A gente E você fez amizades com aquele pessoal, né? Na época que você faz. Sim, é uma rede de Exatamente, você faz amizades. uma rede ali, Sim, né? são de conexões, amizade. no né? WhatsApp que eu participo. Criamos Uhum. conexões É, que levamos pro resto da verdade. vida. Que assim, quando uma conhece a dor da outra, né? É E verdade. é a bem mesma isso. conversa. Então vamos encerrar o nosso bate-papo, chegou a nossa hora. E É. mais uma vez, né, repetir o que Dalila falou, a palavra do dia é gratidão realmente, é Sim. superação, é espelho, né? Hoje você vai levar isso como um mantra para muitas pessoas. Eu sou luz, eu sou inspiração, eu sou superação, eu sou um espelho que você pode olhar e se refletir. Então, Você parabéns, é um parabéns. espelho Parabéns. Que reflete a A imagem do Senhor. É Verdade. isso. E você deixou isso transparecer e deixa,
né? Deixa. Verdade. Como eu digo, a gente sente quando uma pessoa tem luz, quando a pessoa é leve. E você encara a vida assim, com essa leveza. Então, leveza. parabéns. E obrigada. Obrigada a você. E é isso. Beijo. Obrigada, pessoal. Edilene, vamos encerrar.